A história de Isaac começa de um jeito bem intenso. Pensa só, ele é o herdeiro de uma promessa divina gigantesca, mas, logo de cara, ele se vê no meio de uma crise que ameaça tudo. É o cenário perfeito para um teste de fé daquele, sabe? E é daí que a gente tira lições incríveis. Então, a nossa jornada hoje vai ser por 3 desertos bem diferentes na vida de Isaac. E para cada um deles, ele precisou cavar um poço específico para conseguir seguir em frente. Um poço de obediência, um de perseverança e, por fim, um de adoração. Vamos entender como cada um foi fundamental. Bom, o primeiro desafio que bate na porta de Isaac é um dos mais básicos e desesperadores que existem: a fome. Uma fome severa chamada na época de Hadba, que leva a situação ao limite e força Isaac a tomar uma decisão que mudaria tudo. E aí a gente vê um choque de lógicas. De um lado, o plano de Isaac, que faz todo sentido. Tá faltando comida, vou para o Egito, o lugar que tem abundância. É o que qualquer um pensaria, né? Mas aí vem a ordem de Deus, que é totalmente o contrário. Fique exatamente onde está, nessa terra em crise. É uma lição poderosa sobre como a provisão divina, especialmente numa crise financeira, muitas vezes desafia a nossa lógica de sobrevivência. E para dar aquela força para Isaac tomar essa decisão tão difícil, Deus não só fala, ele renova um juramento, uma shebuá. Isso aqui é muito forte, porque mostra que a promessa não era só uma herança do pai dele, Abraão. Não, era algo pessoal confirmado para ele, ali, naquele momento. Era a garantia de que mesmo no meio do deserto da escassez, ele não estava sozinho. E o resultado de Isaac ter obedecido? Gente, é simplesmente espetacular, uma colheita 100 vezes maior. E isso em pleno ano de fome, quando nada deveria crescer. É um sinal claro e gritante de que a bênção de Deus pode florescer no lugar mais improvável, basta que o solo seja a obediência. Mas é claro que nem tudo são flores. Essa prosperidade toda, essa colheita sobrenatural, em vez de gerar admiração nos vizinhos, acendeu foi um outro tipo de fogo. Começa aí uma nova crise, o deserto da hostilidade. O que tomou conta dos filisteus foi a Cana, que é tipo uma inveja amarga, sabe? Uma coisa destrutiva. E o que eles fizeram? Começaram a entulhar os poços que o pai de Isaac, Abraão, tinha cavado. Era na prática uma sabotagem econômica para atacar a fonte de vida dele e forçá-lo a sair. Lembra muito o que a gente às vezes vê em ambientes de trabalho, né? Quando o sucesso de alguém incomoda e a inveja vira sabotagem. Agora, o mais fascinante é a resposta de Isaac a tudo isso. Ele não parte para a briga, não responde com violência. Ele responde com persistência. Ele simplesmente vai e cava outro poço. E os nomes desses poços contam a história dessa jornada. Começa na contenda, passa pela inimizade e finalmente chega no alargamento, na superação. A estratégia dele foi de retirada pacífica. Em vez de lutar pelo que era seu por direito, ele abriu mão e seguiu em frente. Isso é uma lição de integridade e inteligência emocional gigantesca. Ele mostrou que a sua confiança não estava no poço, mas em quem dava a água para o poço. É um princípio valiosíssimo para quem enfrenta hostilidade, seja onde for. Depois de finalmente encontrar um lugar de paz em Reobote, Isaac se muda de novo, agora para Berseba. E ali ele entra numa nova fase, talvez um deserto mais interno, o da incerteza, do medo. E é exatamente nesse momento que ele tem um novo encontro divino. No meio dessa incerteza toda, Deus aparece e fala diretamente com Isaac. A ordem é fundamental. Altira, não temas. Essa palavra reforça a promessa da presença divina como sendo o verdadeiro antídoto contra a ansiedade e o medo do futuro. E aqui está talvez o ponto mais importante de toda essa história. Qual foi a primeira atitude de Isaac depois de ouvir a promessa de Deus? Antes de cavar um poço, antes de construir um abrigo, antes de pensar na segurança, a primeira coisa que ele faz é construir um altar, um misbeat. Ele priorizou a adoração acima de qualquer necessidade material. E é só aí, só depois desse ato de colocar a adoração em primeiro lugar, que os servos dele chegam com a notícia: achamos água. A provisão veio como consequência da prioridade espiritual. Fica muito claro que a adoração preparou o terreno para que o milagre acontecesse. E o final dessa jornada toda de Isaac não é ele sozinho, vitorioso, mas isolado no deserto. Muito pelo contrário. O ápice da história dele é a reconciliação e o reconhecimento público da verdadeira fonte da sua força. Pensa só nessa cena.
Os mesmos inimigos que o expulsaram, que entulharam seus poços, agora voltam, mas não para lutar, e sim para pedir uma aliança. E a justificativa deles é essa: a gente viu claramente que o Senhor é contigo. A vida de Isaac, a conduta dele, pregou um sermão tão poderoso que converteu o coração de um rei. E esse encontro termina com um beritz, que é um pacto formal, um tratado de paz. Fica a prova de que a paciência, a resiliência e a fé de Isaac não só garantiram a sobrevivência dele, mas também transformaram inimigos em aliados, trazendo paz onde antes só havia conflito. Então, se a gente for resumir as lições da vida de Isaac, temos um mapa muito claro para navegar em tempos de crise. Para cada tipo de deserto, existe um poço de fé específico que precisa ser cavado. Para a escassez, obediência. Para a hostilidade, perseverança. E para o medo, adoração. E essa história, tão antiga, nos deixa com uma pergunta muito pessoal e atual, né? Ela nos convida a olhar para os nossos próprios desertos, sejam eles financeiros, nos relacionamentos ou emocionais, e a pensar: que tipo de poço de fé está sendo preciso cavar nesse exato momento? Fica aí a reflexão.